Bom, então, boa noite. A aula está sendo gravada. Essa é a nossa última aula de metrologia. E eu vou fazer aqui com vocês hoje, né, algumas considerações finais, para conversar com vocês a respeito dos trabalhos e da avaliação. Mas ainda eu preciso trabalhar alguns conceitos finais que eu gostaria, né, que eu achei importante para a gente poder fazer o encerramento, tá bom? Então vamos lá. Essa é a nossa aula 9. Lembrando, pessoal, que a aula 8 ela foi subdividida, tá, em 5 aulas, tá certo? Que nós tratamos, né, da parte de instrumentos, né? Não sei se vocês lembram, nós trabalhamos a régua graduada, conceito de metro articulado e trena. Passamos para vocês alguns conceitos sobre o paquímetro, depois o micrômetro, o relógio comparador e, por último, nós falamos do rugosímetro. Quem assistiu todas elas, né, percebeu, né, esses assuntos aí. Foi entregue para vocês 5 folhas de leitura de atividades referente a essa parte de instrumentos. Já estou recebendo, né, as atividades e estou corrigindo. A nossa avaliação, eu vou entregar o link hoje ainda para vocês também. Vocês vão ter aí prazo até amanhã para fazer. Então, vocês têm 2 avaliações para fazer, tá? O prazo vai ser curto, mas a prova, né, aliás, a avaliação, ela foi preparada dentro do tempo, vai ser bem rápido. Então, vocês fiquem atentos para enviar para mim as respostas até amanhã. E se tiver algum aluno com trabalho atrasado, né, alguma atividade pendente aí, por favor, né, acelerar aí, para a gente poder corrigir tudo. A minha expectativa é que nesse final de semana eu consiga atualizar a nota de vocês e que dê tudo certo. Aí, segunda-feira, você consultando lá o sistema, você já vai enxergar sua nota lá, tá bom? Qualquer dúvida que tiver nesse período aí, pode até ser no final de semana mesmo, você pode mandar mensagem para mim que eu vou responder. Eu vou trabalhar esse final de semana para acertar esses detalhes todos, tá bom? Com relação ao assunto da aula de hoje, eu queria reafirmar com vocês alguns conceitos que já são até, inclusive, do conhecimento de vocês, né? Primeiro, gente, é o conceito de metrologia. Ô Yuri, faça um favor para mim, lê esse conceito aí que está na tela, por gentileza. Estão me ouvindo? Tô tranquilo. A metrologia é a ciência que estuda a medição. Uma de suas finalidades é garantir a qualidade de produtos e serviços por meio de controle de equipamentos de medição utilizados na indústria. Isso. Então, gente, o que acontece? Esse conceito, ele foi entregue para vocês no início do nosso curso. A gente sempre vem focando, né, e dando aí um certo grau de importância à metrologia e tentando trazer a metrologia para o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de metrologia na indústria, automaticamente nós estamos falando também da metrologia na nossa vida, no cotidiano. Porque, na verdade, a indústria, né, ela trabalha a nosso serviço, produzindo bens, né, de consumo e o próprio serviço, né, que as empresas entregam para nós. Então, na realidade, o mercado consumidor somos nós. E a indústria, ela trabalha para nós. Então, quando a gente fala de metrologia, você não consegue separar a metrologia da indústria. Quando você fala de metrologia na indústria, você está falando também da metrologia na nossa vida, no dia a dia. E um outro aspecto que está bem colocado aí nessa definição é com relação à qualidade. Então, a exigência, né, do mercado é alta, nós sabemos aí da concorrência, essa busca, né, incessante por produtos, né, que atendam às nossas reais necessidades, e a exigência faz parte de nós mesmos, né? A gente sempre quer o melhor, a gente busca o melhor, em todos os aspectos. E a metrologia, ela está a nosso serviço. Nós estudamos a metrologia, né,
desde os primórdios da civilização, fizemos a linha histórica, tentando enxergar como que ela evoluiu ao longo dos tempos, e nós vemos, né, que ela continua como uma área importante. E como está dizendo aí, né, a definição que o Yuri acabou de ler para nós, a metrologia é considerada uma ciência, né, uma ciência, né, ciência das medidas e das medições. E essa ciência, ela abrange todos os aspectos teóricos e práticos, como eu disse, né, tanto relacionado às medidas, como também às medições. E faz também estudo, né, dentro do campo das incertezas, que a gente discutiu muito aqui no curso, que a gente falou que não existe, né, essa certeza 100% das coisas, não existe medição tecnicamente correta, e não existe um valor, né, real, tecnicamente exato. Se não existe exatidão 100%, então significa que nós temos o quê? A incerteza. A incerteza nos dá a entender que existe, para toda situação, um certo grau de erro. Mas é um erro que sempre deve estar dentro dos padrões, portanto, chamados de erro admissível. E essa questão da metrologia, como a própria definição está, né, dando para nós, ela está em qualquer campo da ciência. Veja bem, a metrologia ela é uma ciência, mas ela também está o quê? A serviço das outras ciências, na medida que ela trabalha justamente com os aspectos dos processos que envolvem as medidas, né, as grandezas, as medições, os processos, os instrumentos, né, e a forma como esses instrumentos funcionam e a forma como eles são aplicados nos processos, né? Então, quando a gente pensa, né, de um modo geral, a gente consegue entender aí a grandeza, né, dessa ciência e a importância que ela tem, né? Inclusive, né, não podemos nem pensar, né, de outra forma, né, se a metrologia não existisse, né? Ela é fundamental para as nossas vidas. Tá claro isso aí, gente? E aí, para cuidar, né, de toda essa questão que envolve a metrologia, aqui no Brasil existe um que a gente chama de sistema normativo brasileiro. Nós já falamos no curso, mas é bom a gente reafirmar que esse sistema, chamado de Cimetro, né? O que é o Cimetro? É o Sistema Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, né? É um sistema que congrega, né, todas as questões que envolvem a metrologia, em todas as áreas, em todos os âmbitos, né? E o Cimetro, dentro da estrutura do Cimetro, nós temos o Cometro, que é o Conselho Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, e o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial. Então, o Inmetro, juntamente com o Cometro, dentro das suas atribuições, cada um com as suas atribuições, vai formar o que nós chamamos de Cimetro, que é o sistema normativo. Alguma dúvida, gente? Entenderam aí? Ramon, Yuri, pessoal aí, ó. Entenderam essa parte aí, gente? Dá um ok para mim, por favor. Diz para mim se entenderam para mim avançar. Entendido, Edil. Ok. Ó, então, o Cimetro é um sistema. Não sei se, acho que deu errado aqui. O Cimetro é o sistema, o Cometro são os conselhos e o Inmetro, né, é o instituto. Eu vou falar do sistema primeiro. Então, o Cimetro, como eu disse, né, é um sistema que integra o setor governamental e iniciativa privada. Então, olha que interessante, ele não é só um sistema governamental. Então, toda a sociedade, de um modo geral, né, todos nós, de certa forma, estamos envolvidos dentro desse processo. E aí entra uma coisa chamada articulação de infraestrutura. Porque, na medida que as iniciativas, tanto
governamental como privada, né, os setores, vamos dizer assim, eles conversam entre si, né, para desenvolvimento desse sistema. Então, o sistema, na realidade, ele é um todo, né? E aí envolve, né, todos os aspectos aí e serviços de tecnologia, todos eles voltados aí para a qualidade e para a produtividade do país. Então, vocês estão percebendo aí a importância que esse sistema, né, normativo, né, esse sistema que eu estou citando aqui, olha, né, esse sistema normativo brasileiro tem, tanto na questão voltada, como eu disse, para as indústrias, como também para a nossa vida de um modo geral. Foi criado por uma lei, né, lá na década de 70, a Lei 5.966, de 11 de dezembro de 73, foi instituído, então, o Cimetro, né? E para completar, eu queria dizer que o Cimetro tem por finalidade formular, presta atenção no verbo, ó, formular, executar política nacional de metrologia, de normalização industrial e dar conta, né, da certificação da qualidade dos produtos. Então, tudo que a gente compra, tudo que a indústria produz, né, quando a gente pensa na qualidade, por trás disso aí existe um sistema normativo, né, que tem o olho, né, do Cimetro por cima e as funções do Cimetro sendo direcionadas para todo tipo de produto e serviço. Tá ok, gente? E então, voltando na questão, né, dessa estrutura, né, do Cimetro, nós temos agora os conselhos, que são chamados de órgãos normativos. A palavra, quando fala normativo, tem a ver com norma, né? Criação de quê? De regulamentos, de leis, né? De todo tipo de regramento que deve ser aplicado e seguido, né? Que tem que ser obedecido. Porque se não houvesse esse regramento, praticamente a gente não conseguiria instituir, né, esses critérios de normalização, seja em produto, seja em serviço. Então tem que haver, né, um processo de organização legal, né, para que as normas, né, o processo normativo seja realmente efetivo. E ele faça sentido, né, e de repente seja aplicado. Então, dentro do sistema Cimetro, nós temos aí os conselhos. Como é que funcionam esses conselhos? Na realidade, eu estou chamando de conselhos de ministros, né? Então, são basicamente 7 conselhos que são estruturados dentro do Cometro, e cada conselho ele tem uma certa atribuição. Na medida que ele tem uma atribuição, logicamente, ele vai ter uma função a ser exercida, né? Então, você tem aí os diversos comitês, né? O CBN, CBM, CBAC, CCAB, CPCom, CBTC, CBR. Eu não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas esses comitês, cada um, né, como eu disse, atuando em várias áreas, aí, cada um tem uma área específica de atuação, eles estão dentro do sistema, né, dentro do Cimetro. Ou melhor, eles fazem parte do Cometro, da estrutura do conselho, que por sua vez está dentro do Cimetro. Tá ok, gente? E aí, o que acontece? Como eu disse, né, cada comitê desse tem, né, as suas atribuições, né, e eles estão trabalhando, não é isso? Para desenvolvimento todo desse processo normativo. Porque já que o Cometro se presta, né, à organização da parte normativa, então esses comitês estão dentro do Cometro fazendo esse trabalho. E aí nós temos, né, uma estrutura aí do Cometro. Observa lá, gente, abaixo, né, seguindo aí o organograma estrutural do Cometro, nós temos os CBNs, que são esses, né, lá, tá vendo lá? O CBN, que é o Comitê Brasileiro de Normalização, que é o principal, e dentro do CBN vai aparecer a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que já é do conhecimento de vocês. Muitas vezes a gente fala da ABNT, mas a gente não conhece, às vezes não
procura saber, dentro da estrutura do Cimetro, onde que ela está posicionada. Então, ela está com um grau, né, de subordinação ao CBN, que é esse primeiro comitê que tem aí, ó, o Comitê Brasileiro de Normalização. E aí a gente sabe que a ABNT, ela trabalha basicamente, né, para desenvolvimento das normas, né, as normas técnicas, né, seja de produtos, seja de serviços. E a ABNT, você pode ver que tem uma ramificação da ABNT. Na esquerda, nós temos o que nós chamamos de ABNT-CB, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. E do outro lado, nós temos a ONS. Então, por definição, pessoal, nós temos aí do lado, né, o que significa cada sigla dessa. Então, o CBN é o Comitê Brasileiro de Normalização, como eu disse, né, que está subordinado ao COMETRO, que é o Conselho Maior, né, que é uma estrutura ampla, né? E a ABNT, Associação, né, Brasileira de Normas Técnicas, que também faz parte, que está dentro do CBN, né, subordinada ao CBN, recebe, né, determinação do CBN, e o ABNT-CB. Desses comitês, dentro da ABNT também tem os comitês. E desses comitês, são basicamente 55 comitês, cada um com a sua atribuição e a sua função determinativa, né, para desenvolver lá o seu trabalho. A ONS é o Organismo de Normalização Setorial. O que a ONS faz? A ONS está ligada à ABNT, né, ela está subordinada à ABNT. A ONS ela faz, né, o que a gente chama de elaboração das normas, a NBR, né? Quando a gente fala de NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. Então, toda vez que você encontrar uma norma, você vai ver na frente assim, olha, NBR, aí vai ter um código, um número, né? Então, a ANS, ela é um organismo que ajuda a elaborar essas normas, que tá dentro da ABNT. E a ONS também faz a representação, né, da ABNT junto aos organismos, tanto regionais como internacionais, que seja fóruns, eventos, seminários, né, onde tiver que necessidade de uma representatividade, né, da ABNT, então a ONS é responsável por fazer essa representação, né, inclusive para divulgação, né, e fazer com que os processos normativos sejam conhecidos e também sendo colocados em prática, tá certo? Mas aí, aqui nós temos, né, então, voltando, né, à questão das funções, nós temos, então, a metrologia sendo, né, aplicada, né, vamos dizer assim, nas diversas áreas, como eu já disse, né, tanto para serviços quanto para produtos. E aí a gente vai entender o seguinte, que a metrologia, ela tem as áreas, né, de atingimento, né, tanto na parte científica e na parte industrial. E nós temos também a metrologia legal. As funções do sistema Cimetro ainda atingem a normalização de um modo geral, que eu acabei de dizer, né, a parte de regulamentação técnica, sob responsabilidade do COMETRO, e o processo de acreditação, né, que tem a ver, por exemplo, o que significa acreditação? É dar crédito. É igual, por exemplo, às vezes uma instituição, para ela poder desenvolver o seu trabalho dentro do campo da normalização e desenvolver as suas atividades, ela precisa ser acreditada. E quem dá essa acreditação é o próprio Cimetro. Então, um laboratório, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o laboratório de ensaios físicos do Cefet precisa realizar algum tipo de trabalho, prestar algum tipo de serviço, seja para ele próprio, né, dentro dos critérios técnicos, oficiais, né, e regulamentados, como também prestar serviço externo, seja para outra empresa, por exemplo. Então, esse laboratório do Cefet precisa ser acreditado. Então, ele precisa, né, ter um processo
ser feito um levantamento, um estudo, analisar os equipamentos que fazem parte desse laboratório. Os equipamentos precisam estar certificados, precisam ter calibrado, para que haja, por exemplo, possibilidade de dar uma autorização, né, como se fosse uma autorização, uma acreditação para esse laboratório, para ele poder entrar em operação e funcionar tecnicamente. Porque uma coisa, gente, é fazer o ensaio. Uma coisa é fazer a prática e prestar o serviço. Outra coisa é você poder emitir o laudo, emitir os resultados, e você precisa estar acreditado por uma instituição oficial de aquele resultado que você está oferecendo, seja em que esfera for, em que nível for, está realmente respaldado por todas as questões que envolvem tanto a parte legal, né, de legislação, como também os procedimentos aí referentes às normas. Então, a acreditação é muito importante. Um laboratório, uma instituição que não está acreditada, ela está fora da lei, né? Quer dizer, ela não pode oferecer o serviço. Então, ela está desregulamentada. Então, ela precisa buscar esse processo de acreditação. E isso é função, né, do CIMETRO. Tá certo? Então, como nós dissemos lá atrás, né, a ABNT, observa lá, olha, ela está subordinada ao CBN, e uma vez está subordinada ao Cometro, e a ABNT tem, né, essa prerrogativa, né, de trabalhar essa questão da organização e desenvolvimento das normas, né. Agora, uma norma, né, aqui tem a estrutura também da ABNT-CB. Lembra que eu falei dos comitês que fazem parte da ABNT? Então tá aí, olha, a estruturação dos comitês existentes. Basicamente são 55, né? Aí tem as secretarias também, que é a SC, né? Eu não coloquei aí a função não, mas cada secretaria tem também a sua função. E toda essa estrutura aí, né, está dentro da ABNT-CB. Para cada ABNT-CB, que são 55, vai ter uma estrutura dessa aí, tá certo? Aqui nós temos um fluxograma, tá, pessoal? Observe isso aí. Como que uma norma ela é desenvolvida, tá certo? Depois ela passa por um processo de aprovação até ser realmente oficializada. Então, você vai criar uma norma de procedimento, pode ser uma norma padrão, que passa, né, pelo crivo, né, do sistema de metrologia. Então, lá na estrutura da ABNT, existe um comitê que vai estudar essa norma e vai fazer o desenvolvimento dela. Então, esse fluxograma que está aí vai mostrar como que é feito o processo. Veja bem, primeiro nós temos o que nós chamamos de demanda. Quer dizer, uma norma ela só vai surgir a partir de uma demanda. Digamos que, por exemplo, que eu tenho um procedimento técnico que precisa ser normalizado. Primeira coisa é isso. E esse procedimento que precisa ser normalizado, ele vai gerar o quê? Uma demanda. Então, dentro da ABNT, vai ser feito um programa de normalização, ou seja, esse procedimento vai ser estudado pelo órgão, né? E vai ser colocado o quê? Em prática. E essa norma ela vai ser escrita, né? Mas ela precisa ser transformada numa norma padrão e uma norma registrada e aceita, né? Como é que funciona essa aceitação, né? E essa regulamentação dessa norma? Então, ela entra no processo, né, de elaboração, logo a seguir. Depois, ela passa por um processo de consulta pública, que é feita uma análise, né? Tem um comitê aí, a norma ela circula, então ela tem que ser novamente analisada, tá certo? É feito, inclusive, né, por um processo de votação para poder aprovar ou não. Por isso que existem, né, o pessoal que faz parte aí dos comitês que analisa essa norma. Se essa norma for aprovada, se der um sim para ela é oficializada enquanto norma padrão, ela recebe um código, um número, né? E aí ela passa a valer. E aí ela entra para ser aplicada. Se ela for rejeitada, se ela recebe um não, então ela retorna para o processo de elaboração. Então ela é novamente estudada, o processo em si, né, é estudado para fazer uma
reavaliação, para ela voltar de novo para o processo de consulta pública, depois para análise de voto e para ela tentar ser aprovada novamente. Então ela vira como se fosse um ciclo, né? Até a aprovação final. Gente, essa questão da norma é muito importante. Isso vale para tudo que existe, seja serviços e produtos, né? Então, quando você vê um símbolo, né, do Inmetro, por exemplo, um código da norma, ou às vezes um selo, né, de aprovação, até pode ser de um produto qualquer. Pega um brinquedo de criança, por exemplo, que está, né, aprovado, né, pelo Inmetro, não é isso? Com certeza, por trás disso aí, existe um processo de normalização. Tem uma normalização em cima do material, do processo de fabricação desse brinquedo, né? Aí envolve a questão do processo produtivo, da empresa, do produto. Então, é muito importante isso aí, entender que todo procedimento, ele passa por esse processo aí até ser aprovado, para se transformar numa NBR, né? Vamos dizer assim. E a norma, a gente sabe, né, que a norma ela orienta o processo de fabricação dos produtos. Então, a norma precisa ser criada, regulamentada, aprovada, para depois servir como referência para o processo em si, né? Aqui, voltando naquela estrutura inicial, nós temos, por último, aí, em verde, né, o outro órgão que é muito importante, que faz parte do Simetro, que é o Inmetro. Esse, sim, nós chamamos de órgão executivo. Então, olha que interessante. O Cometro, ele normatiza, não é isso? E o Inmetro executa. E os dois órgãos trabalhando dentro do sistema Simetro, eles têm o foco, né, dentro de todas as questões que envolvem a normalização. Seja processo, instrumento, né, normas, etc. Mas cada um dentro da sua competência, sendo um dentro do processo das leis, da normatização, e o outro cuidando para a execução, ou seja, a aplicação da norma. Porque não adianta você criar a norma, de repente a norma ela é aprovada e perfeita e está ali para ser usada. Mas você precisa de um órgão para poder fazer isso ser cumprido, que aí a gente chama de órgão executivo, que é o Inmetro. Nesse caso, né, nós temos aí o Inmetro, né, considerando como uma autarquia, né. É interessante que o Inmetro, né, ele está atrelado ao governo, é um órgão governamental, e está ligado, né, ao sistema, e dentro lá ligado também ao Cometro, porque ele faz parte do mesmo sistema, né? Então ele vai cuidar dessa, como eu disse, né, dessa parte executiva de aplicação das normas. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura hierarquizada, né, para mostrar para você a posição do Inmetro, né, em relação ao Cometro. Então, de certa forma, existe uma subordinação do Inmetro ao Cometro. Por quê? Porque o Inmetro executa, né, ele é executivo, mas ele vai executar a partir de uma lei que existe, de uma norma, por exemplo, de um procedimento. Então, por isso que ele tem que estar atrelado a uma hierarquia. Você pode perceber também que os CBs, né, que os comitês, tá vendo lá? E tem as ONS também, está dentro da ABNT, e tudo faz parte da mesma estrutura. E aí articula, né, um órgão articulando com o outro. E todos eles estão trabalhando a serviço do processo de normalização como um todo. No caso do Inmetro, né, como eu disse para vocês, que ele tem uma função executiva, tá, gente? Então, você pode ver aí, olha, nesse quadrinho do lado aí, que está escrito assim, ó, atividades. São atividades direcionadas à atribuição do Inmetro. Então, ele vai atuar em todo o campo da metrologia, em todo o sentido, porque ele é um órgão executivo, né? Na qualidade industrial, que é o foco, na normalização de um modo geral, porque ele recebe a norma para ser aplicada, o Cometro lá atrás, né, BNT dentro do Cometro desenvolve, aprova a norma e o Inmetro coloca para poder executar. E trabalha no sentido de dar certificação e conformidade. Exemplo, se você vai num posto de gasolina abastecer,
aquela bomba, né, que é usada para abastecer o combustível dentro do tanque do seu carro, aquela bomba ela tem que ser certificada, não é verdade? Como é que você vai garantir que aquele equipamento vai estar funcionando dentro do padrão? Imagina uma seringa que é usada para poder aplicar a vacina do coronavírus. Tem que ter uma certificação de conformidade. Imagina um medicamento, imagina um eletrodoméstico, pensa num tecido, num alfinete, né? Numa peça de automóvel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É tudo muito abrangente. E quando eu falo de certificação de conformidade, não escapa nenhum produto. Um serviço, por exemplo, que vai ser feito, né, ele também deve estar dentro do processo de conformidade. Né? Igual, né, muitas vezes a gente contrata um profissional para trabalhar para a gente, na nossa casa, né, para fazer um serviço doméstico, né, às vezes uma manutenção, ou às vezes um serviço que exige, né, uma certa técnica, né, aprimorada, às vezes a gente não olha isso. Então, em países de primeiro mundo, por exemplo, essas coisas são observadas assim de forma bem intensa, né? Quer dizer, não deixa passar nada. Às vezes, aqui no Brasil ou em outros países assim que não leva a coisa muito um certo grau de importância, as coisas passam batido, entendeu? A gente vê muito isso aí. Às vezes o tratamento mais amador, né, isso compromete a qualidade das coisas. Por isso que a gente passa por muitas situações aí de dificuldade, né, essa situação, por exemplo, de não conformidade, ou rejeição de produtos, má qualidade, prejuízo, atrasos, né, todo tipo de risco, né, de acidente. Imagina você, por exemplo, se a gente conseguisse desenvolver um sistema muito mais aplicável, né, em termos de certificação, com certeza a gente teria maior justiça social, né, maior respeito com as pessoas, né, com o cidadão, com o cliente, de um modo geral. Então é muito importante o trabalho que o Inmetro realiza no sentido de fazer com que as normas sejam aplicadas. Porque, gente, olha só, uma coisa é ter a norma, outra coisa é efetivamente fazer com que a norma seja cumprida. Esse é o grande papel. Vocês estão entendendo? Aqui dá para a gente ver, por exemplo, né, a atuação. Então, no campo da metrologia industrial, igual vocês, por exemplo, olha, que estão na face, né, a entrar na empresa aí para trabalhar, alguns já estão trabalhando. Então, quando a gente fala de metrologia industrial, a gente está falando justamente também da aplicabilidade das normas, né? Então, olha bem, ó, apoiar as atividades de controle de processo, né, de produtos, assegurando a qualidade metrológica e também a gestão dos meios de medição que utiliza. Não adianta a gente pensar, por exemplo, que as coisas podem ser feitas de qualquer maneira. Não é assim. Dentro da indústria, muito mais, porque tudo segue um procedimento padrão. Então, a metrologia ela vai fazer parte o tempo todo desse contexto, né? E as normas estão aí para ser seguidas e aplicadas. Aqui nós temos, né, de acordo, né, com as áreas, né, tem aí as divisões, né, onde que a metrologia é aplicada, né? É claro, né, que pode acontecer de ter outras divisões, mas essas são as principais. E a gente vai perceber que o trabalho do Inmetro, ele, de certa forma, abrange todas essas divisões que estão aí, tá certo? Aqui nós temos, pessoal, uma outra estrutura, que são as áreas de aplicação. Pessoal, olha lá, Yuri, Matheus. Oi, Yuri, olha aquela bolinha verde lá, tá vendo? Sim. Pois é, olha, gente, o que acontece? Se eu fosse dar um curso para vocês de metrologia, se a gente ficasse aqui fazendo um curso técnico de metrologia durante 3 anos, quem sabe eu poderia trabalhar com vocês todas essas áreas aí da metrologia. No entanto, como a gente só tem poucas horas aulas, né, para trabalhar o assunto, eu concentrei, né, o programa de vocês, mesmo porque o programa de vocês é Fundamentos de Metrologia, a gente conseguiu falar alguma coisa dessa parte que está vermelha aí, ó, que é a metrologia dimensional, mas ficou de fora muita coisa.
porque a metrologia ela é muito ampla, né? Então, se a gente fosse falar em áreas de aplicação, você pode perceber aí onde ela pode chegar e pode ser aplicada, não é verdade? E aí, os tópicos que nós estudamos no curso são esses aí, que foram propostos pelo plano de ensino da disciplina nossa de metrologia, que nós enfocamos os fundamentos, como eu disse, né, trabalhamos a base histórica, os conceitos e as grandezas, sistemas, né, principalmente o sistema métrico e sistema inglês, mais comuns, são esses utilizados, as medidas e as medições. Nós trabalhamos alguns instrumentos de metrologia dimensional, olha lá para vocês verem, ó, bolinha verde, ó, dimensional, leituras e escalas, e algumas aplicações gerais para alguns tipos de instrumento. Vocês fizeram uma pequena pesquisa, puderam verificar alguns instrumentos, né, através do catálogo, foi importante aquilo ali para ter uma visão assim mais ampliada, né, dos instrumentos. A gente muitas vezes fica focado muito nos instrumentos de medição, na parte de comprimento, né? Que esses que vocês viram, está mais focado na parte dimensional em termos de medição de comprimento. Mas nós temos outros tipos de instrumentos, né, aplicados às diversas áreas, né? Você pode ver que quando a gente volta aqui, olha, a gente percebe, né, as áreas de aplicação dos instrumentos, né? Você vai medir, por exemplo, tensão, corrente, né, a parte elétrica, né? Frequência, por exemplo. Do outro lado, nós temos a metrologia física, né? Pressão, temperatura, fluxo. Na parte de testes de materiais, por exemplo, né? Dureza, né? Resistência mecânica, por exemplo. Lembra do laboratório de ensaios físicos? Tá. Na parte de química também, ainda não está aí. A gente tem muita questão ligada à metrologia também, né, na biologia, em todas as outras áreas das ciências, tá certo? Então foi isso, os tópicos estudados. E a metrologia, gente, eu estou quase concluindo aqui com vocês, queria dizer o seguinte, como a gente definiu no início o conceito de metrologia mais voltado à questão do processo de medição e das medidas, e colocamos a metrologia como ciência, isso é fato, isso é verdade. Mas nós temos que pensar também que a metrologia não só é isso, mas ela abrange tudo isso, mas ela também é um processo de geração de valor, né? Como é que funciona isso? Na medida que ela é bem aplicada, a gente consegue fazer com que a metrologia seja um fator gerador de custo, né? De agregar valor ao produto, na medida que o produto recebe, né, a partir da metrologia, a aplicação da normalização, e aí ele atinge aquele grau de qualidade aí. Na medida que a qualidade ela faz parte do produto, nós podemos dizer que o valor está agregado, né? Quer dizer, é um produto de qualidade, portanto, é um produto que agrega valor. E muitas vezes a gente não pensa na metrologia dessa forma. Muitas pessoas, né, até empresas mesmo, costumam pensar a metrologia como fator gerador de despesa. Na verdade, quando você pensa em desenvolver processos metrológicos normalizados e fazer o cumprimento das leis metrológicas, você precisa investir nisso. Então, esse investimento, muitos empresários, muitas pessoas pensam nessa questão de investir como se fosse uma despesa. Ah, eu preciso gastar tanto para fazer o processo metrológico acontecer. Ah, para mim aplicar as normas, eu tenho que gastar. Na realidade, eu estou querendo mostrar para vocês que não é gasto, é investimento. Porque o que a gente acha que é gasto, né, se a gente começar a pensar desse lado, a gente pode incorrer num problema seríssimo de prejuízo, acidente, despesas futuras que a gente não está nem imaginando por causa de problemas de não conformidade. A gente vai perder qualidade no mercado, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir concorrer no mercado, você não vai conseguir exportar. Então a gente tem que entender o seguinte, que às vezes uma economia em gasto para implantar um processo metrológico e para buscar essa qualidade, né, que o produto precisa, e esse valor que precisa ser agregado ao produto, precisa ser garantido nesse investimento. Portanto, esse investimento não é despesa, ele é um investimento positivo.
porque lá na frente você vai colher os bons resultados desse investimento. E aí a gente precisa pensar na metrologia com também um fator de, de agregar informação, tá certo? E uma vez você tendo a informação em mãos, né, como se fosse um grande banco de dados, você vai gerar conhecimento. Então você extrapola a questão, né, de enxergar a metrologia como algo só voltado à parte dos instrumentos, né, mas você vai enxergar a metrologia num âmbito mais geral, né, e na medida que você possui essa informação, digamos, mais privilegiada, você tem um grau de conhecimento maior sobre o processo, sobre todas as questões que envolvem tanto o produto quanto o serviço, e aí você vai adquirindo o que a gente chama de know-how, ou sabedoria. O que é isso? É o domínio, é a capacidade de sobressair sobre os concorrentes, é você ter um produto mais bem aceito no mercado, por quê? Porque você dominou o processo. É por isso que a gente vê hoje em dia no mercado essa diferença, né, entre a qualidade de um produto e outro. É justamente porque muitas vezes o processo metrológico não está sendo bem aplicado ali por determinada empresa. E eu vejo também uma outra coisa importante, que nós, por exemplo, enquanto consumidores, nós temos um papel fundamental dentro desse processo, para ajudar a colaborar nesse processo de crescimento. Porque uma vez que você produto de não conformidade, você está contribuindo para a desinformação. Você está dificultando o crescimento do processo metrológico. Você está contribuindo para ajudar aquelas empresas que não estão compromissadas com a qualidade. Então a gente precisa pensar nisso aí. E no caso de vocês que são técnicos, né, que eu já considero vocês técnicos, né, já atuando, vocês têm que pensar nisso aí. Nessa, o que a gente está chamando aqui de metrologia produtiva, que é essa metrologia que agrega valor, que trabalha a favor do produto de qualidade. Vocês estão entendendo? E isso funciona em todas as áreas da indústria. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu estou quase encerrando a aula, o processo metrológico ele é tão importante que em países, por exemplo, de primeiro mundo, né, estão aí na ponta, né, do mercado, o processo metrológico ele participa de 4 a 6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é isso? O PIB é como se fosse, né, a soma de todas as riquezas que um país produz. E a metrologia ela tem uma participação de até 6% desse Produto Interno Bruto, ou seja, dessa riqueza. Ao passo que quando você pega um país pobre, por exemplo, que não dá tanto valor a essas questões metrológicas, esse cálculo é bem pequeno, ou seja, não tem tanta influência assim, né? Então, isso é muito importante. Nosso Brasil, por exemplo, precisa avançar. A gente percebe, né, que muitas diretrizes precisam ser implementadas e existe um plano, tá certo? Um plano, né, que desde 2018 está em pleno desenvolvimento. Eu não sei assim exatamente se ele está a pleno vapor, né? Se nós estamos conseguindo levar esse plano, né, assim, de forma bem efetiva, haja visto que nós estamos passando por um momento muito complicado aí de pandemia. Mas eu acredito que, independente disso aí, as instituições estão trabalhando e que essas estratégias que foram traçadas dentro desse plano, né, que é um plano, inclusive, para 5 anos, né, de 2018 até 2022, que eles realmente sejam implementados. Porque isso aí vai fazer diferença para o nosso país. Né? As empresas, por exemplo, nós estamos aí na era, né, da tecnologia 4.0, a indústria, né, passando por transformações, e com certeza a metrologia também ela tem o seu papel aí dentro desse contexto. Né? Eu sugeri a vocês depois que façam leituras, né, sobre artigos e textos relacionados à metrologia 4.0, né, que já é a vertente aí focada na indústria inteligente, né, com das máquinas inteligentes, né, da internet das coisas, essa parte aí, a metrologia também faz parte disso aí, tá certo? Para poder encerrar,
o nosso discurso aqui, né, a nossa aula, eu queria que vocês, né, enxergassem a metrologia, né, como conhecimento e sabedoria sobre o comportamento de um processo ou de um produto. Não fiquem restritos só a enxergar a metrologia de uma forma limitada, só focada no instrumento, na medição, na leitura, na escala do instrumento, na medida. Isso não é metrologia, isso é uma parte da metrologia. Metrologia é muito ampla, é muito mais que isso. Está dentro do campo da sabedoria. Um país que tem o domínio, né, metrológico, né, tanto naquilo que diz respeito aos produtos e serviços, e por tudo aquilo que ele faz, é um país que domina o conhecimento, que detém o conhecimento, melhor dizendo, e que tem a sabedoria para fazer melhor. Por isso que nós temos essa classificação aí, olha, de país de primeiro mundo, né? Que são esses países que estão na ponta. Então, se for para desenvolver uma tecnologia, né? Pensa lá na... Vou dar um exemplo aqui da vacina. Por que nós não produzimos a vacina na frente da Inglaterra, hein, Yuri? Por que nós não conseguimos vacinar mais rápido do que os Estados Unidos? Não é um problema, não é um problema só político, entendeu? Não estou falando mal de ninguém aqui, mas eu estou querendo mostrar para vocês que é um contexto muito mais amplo, que envolve todos os aspectos, né? E a metrologia, ela faz parte disso. Ela está inserida nesse meio. Então, eu queria que vocês enxergassem a metrologia também dessa forma, porque quando a gente tem o conhecimento e a sabedoria, a gente pode trabalhar de forma antecipada. E aí nós caímos dentro do campo da metrologia produtiva, que é aquela metrologia que trabalha de uma forma inteligente a favor das pessoas, da comunidade, dos povos, dos países. Então, o conhecimento metrológico é isso. E tem esse papel, né, e esse grau de importância dentro do contexto, tanto da indústria quanto da nossa vida de um modo geral. Tá certo? Então, eu queria passar esse recado para vocês. Também, né, agradecer pela oportunidade de trabalhar essa disciplina com a turma. Espero ter atendido as expectativas, mesmo dentro do modo remoto, né? Se a gente tivesse presencialmente, talvez, né, não dá para saber, né, mas talvez a gente teria um rendimento melhor. Mas é isso, tá? Obrigado aí. Nós temos aí mais 5 minutinhos. Estou aberto a perguntas e dúvidas. Se vocês quiserem fazer alguma observação, algum comentário, tá às ordens. Ok, gente? Tem alguém com sono aí? Com fome? Vontade de tomar um banho? Pessoal, tudo certo então? Podemos despedir? Tudo certo. Podemos. Tudo certo, Edil. Não, aqui olha, não esqueçam da metrologia no dia a dia profissional de vocês. Estudem, continuem estudando, porque nós fizemos aqui foi só nós arranhamos, né, como se diz, o conteúdo, né? A gente deu uma misturadazinha aí, mas é um universo, é bem amplo isso aí. Levem isso com vocês. Tem muito material lá no portal. Vocês podiam fazer download lá das apostilas, pesquisem a respeito e estudem esse assunto, porque vai ajudar vocês em todas as outras áreas que vocês estiverem trabalhando ou estudando, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus. Daqui a pouco eu vou enviar o link das avaliações, tá bom? Até mais. Beleza, falou. Até mais, Edilson. Até mais, Edil. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.